Olá, escolhidos do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma mensagem aqui do Ministério Deus Quer Intimidade, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante na sua vida, tá bom? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar da sequência, a continuidade do vídeo, ou da sequência série do vídeo Ansiedade e Depressão. Semana passada a gente falou sobre definição, sobre o CID, o que é realmente, e hoje a gente vai falar sobre causas e consequências, tá bom? Eu fiz uma pesquisa para vocês e vou falar sobre um artigo que eu li no site minhavida.com, tá? .com.br. O link também vai estar aqui embaixo, eu sempre coloco aqui embaixo nos comentários, né? Nos adicionais eu coloco o link onde eu trago todas as informações para vocês e vocês também podem comprovar o que eu tô falando, tá bom? Ansiedade e depressão, gente. Como eu disse antes no outro vídeo, fiz a pesquisa e realmente é comprovado que as pessoas que sofrem com depressão, a gente precisa ter cuidado para não tratar como se fosse uma frescurite, como eu disse na semana passada. Cuidado com essas pessoas. Olha só que coisa maravilhosa que eu descobri, que a gente tem que realmente ter cuidado com essas pessoas e tratar de forma clínica e espiritual também, tá? Também, que muita gente chega para o evangélico, o crente falar, vamos orar, vamos fazer isso, é só questão espiritual, gente, para. É questão física também. O doutor psiquiatra, doutor Edson Hirata, que trabalha no Hospital Santa Cruz, ele vem trazer essa informação e eu tenho certeza que você que ainda não sabe, vai saber agora, tá? Que é sim questão de medicamento, que você tem que tomar o medicamento de forma correta, porque tem pessoas que já nascem com os neurotransmissores alterados. Eles já nascem de forma alterada. Os neurotransmissores, eles são responsáveis pela comunicação, tá? Nos nossos neurônios, com as emoções. Eles são responsáveis por, como por exemplo, a serotonina e a noradrenalina. E quem nasce com os neurotransmissores alterados tem muito mais chance de sofrer com a depressão na vida. O doutor Edson Hirata, ele ressalta isso e linka realmente com o que o doutor Drauzio falou no vídeo que eu postei aqui na semana passada, que também está nos links embaixo do vídeo anterior, tá? O doutor Drauzio fala justamente isso. A pessoa que é diagnosticada com a depressão, ela precisa de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico e sim, através de remédios. E eu ainda falei para vocês que o acompanhamento espiritual também precisa, mas um não isenta o outro de tá sendo acompanhado, tá bom, gente? Então que fique claro que os nossos irmãos que estão lá sofrendo de depressão, vamos sim dar um pouco mais de atenção para eles, conduzir eles para que eles também sejam acompanhados por médicos. Vamos orar sim, tá? Vamos orar, vamos estar lá falando e pregando a palavra para eles, mas é muito uma questão também física, tá bom? Então vamos lá. As causas, tá? O site, ele fala justamente sobre algumas causas que eu vou tá trazendo aqui para vocês. Pode ser uma questão de genética, pode estar, como eu falei, né, nos neurotransmissores pode nascer, a pessoa pode nascer alterado, pode ter também em mulheres, idosos, doenças crônicas, traumas, eventos estressantes, medicamentos com efeitos colaterais, álcool e drogas. Vamos destrinchar cada um para poder a gente estar entendendo ainda sobre depressão ainda, tá bom? Vamos lá, genética. A pesquisa mostra, doutor Edson Hirata, ele fala que existe uma pesquisa que mostra que se um pai ou uma mãe tem depressão, a chance dessa criança, gente, ter depressão também são 3 vezes maiores. Agora, vamos para outra estatística. Se o pai e a mãe tiver depressão, essa criança vai ter 75% de chance de também ter depressão. Imagine que fato, que estatística, que nem eu nem você, eu acho que ninguém quer estar dentro desses 75%, ou seja, todo mundo quer estar dentro dos 25%, não é verdade? Então, se você não está, você procure ajudar quem está passando por isso, porque, gente, não é fácil, não é fácil. Bom? Dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu falei justamente sobre essas questões.
Olha só, ele ressalta também o seguinte, que ainda existem pesquisas para descobrir exatamente a origem do gene que traz a depressão para a pessoa. Que isso, na verdade, se for de forma genética, né, ainda está sendo estudado de forma por que passa de pessoa para pessoa e quando foi que existiu de forma hereditária para essa pessoa ter a depressão, tá bom? Mulheres, nós temos mais chance de ter depressão. Por quê? Por uma questão hormonal, né, gente? Então, nós mulheres também temos que ficar atenta às nossas vidas, às nossas emoções, tanto no trabalho, quanto na vida pessoal, como na vida espiritual, como eu sempre cito aqui, porque nós temos mais predisposição para ter por causa dessa questão hormonal. A gente está sempre... vocês sabem. Como a gente tem sempre alguma coisinha, alguma questão hormonal para estar equilibrando. E não é de hoje que eu falo. Nós mulheres temos também que nos cuidar pela questão do psicológico, tá bom? Idoso. Eu pulei a parte aqui do infantil porque Drauzio falou no vídeo anterior que a questão da depressão, muitas vezes ela aparece na mudança de fase das pessoas, tá bom? Então é da infância para a adolescência, né, que é a infância juvenil. As mulheres também quando entram na menopausa, como eu disse, nessa questão hormonal. E os idosos, o Dr. Edson, ele fala justamente o seguinte, que o fator idade não é determinante. O que faz com que o idoso, quando chega a determinada idade, ele passa a sofrer de depressão, é justamente porque eles começam a ter uma série de doenças que tem que tomar vários tipos de remédio, sentem dor. E justamente essas pessoas, elas começam a desencadear um certo nível de tristeza. E essa tristeza, ela vai ficando mais profunda, porque ela sente muitas dores, toma muitos remédios, e muitos deles moram já sozinhos. Atentamente, ele manda justamente ficar atento a esses idosos que estão doentes, estão sentindo alguma coisa e que moram sozinhos. Esses a gente precisa ter bastante atenção, viu, gente? Cuidado com nossos idosos do Brasil. Doenças crônicas. Ele ressalta aqui a questão do câncer. Vamos lá. O câncer, você sabe que é uma doença bastante intensa, né? E até mesmo alguns remédios que a pessoa que está fazendo um tratamento de câncer, ela dá uma estimulada para essa questão da depressão, tá, gente? Eu não vou entrar nesse mérito de medicamento, que eu não conheço, não é a minha área, tá bom? Mas o que a pesquisa que Dr. Edson Hirata fala é justamente isso. Para a gente ter cuidado com as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, que ela também tem um fator que pode desencadear justamente a depressão, pelos medicamentos que elas tomam e pelo momento difícil que ela está passando, que muitas vezes para enfrentar também uma quimioterapia que não é fácil. Quem acompanha ou tem alguém da família ou algum amigo que faz quimioterapia sabe que é um processo extremamente doloroso, delicado e requer todo um carinho da família para estar cuidando, para estar justamente cuidando de todos os detalhes que essa pessoa precisar, tanto físico quanto psicológico, tá bom, gente? Então, vamos ter cuidado se você tiver alguém na família que está fazendo algum tipo de tratamento de câncer, porque até mesmo os medicamentos podem desencadear uma depressão, tá bom? Então vamos lá. A doença. Só voltando aqui, ele ressalta o seguinte: que quem tem algum tipo de doença crônica, ela pode também desenvolver a depressão. E também o contrário, quem tem a depressão pode desenvolver algum tipo de doença crônica, como ele ressalta aqui o infarto do miocárdio e o DA, que é doença arterial coronariana, que é justamente a questão do coração, né? Então, um pode desencadear o outro, que é o que a gente já conhece, que são as doenças psicossomáticas. É o nosso psico que vai somando no nosso organismo, que a gente começa a sentir várias coisas. Só uma pausa aqui para justamente da pesquisa. Eu conheço uma pessoa que realmente ela está sofrendo de ansiedade, não é na parte da depressão, mas depressão e ansiedade não tem como falar de uma sem não falar da outra, tá? E ela está sofrendo com um certo tipo de ansiedade, já fez vários e vários exames, dá um certo tipo de arritmia, mas a arritmia dela, os médicos não conseguem identificar a sua origem, tá? E só com o passar do tempo que foi identificado que ela, na verdade, está sofrendo de ansiedade, transtorno da ansiedade.
justamente por esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, mesmo que seja no inconsciente, a pessoa tem que ficar ligada, tem que ficar atenta, porque mesmo que seja no inconsciente, nossa ansiedade pode afetar o nosso físico. A nossa depressão pode afetar o nosso físico. Então a gente precisa realmente trabalhar o nosso psicológico, buscar realmente em Deus a felicidade e o sentido para a vida, para que essa depressão e essa ansiedade não chegue na gente. E se chegar, se a pessoa já tiver, como eu falei aqui, que pode ser fator genético e alteração nos neurotransmissores. Isso sim, a gente tomar o medicamento, fazer o tratamento exatamente com o psiquiatra, psicólogo, clínico, que são esses profissionais que conseguem nos ajudar, né, quando a gente passa por esse momento, realmente tocar a bola para frente e a gente tá seguindo, tá bom? Tem uma outra causa que pode desencadear a depressão, gente, o trauma. No artigo fala sobre sequestro, violência sexual, violência sexual em crianças. Isso me chamou muita atenção, porque é o seguinte, crianças que sofreram algum tipo de violência sexual na infância, né? Elas também têm grande chance de desenvolver um quadro depressivo quando estiver adulto. Por quê? Se a pessoa não tratar, por exemplo, você tem algum filho, alguém que passou por esse processo, só que não levou a criança para fazer um acompanhamento psicológico, para fazer realmente terapias, né? Que às vezes a pessoa não leva tão a sério e não faz com que a criança faça tratamento, faça uma terapia para que ela venha realmente entender o que aconteceu com ela. Essas crianças, gente, têm grande chance de desenvolver na fase adulta um quadro depressivo. Então, vamos também prestar atenção nisso, porque isso é uma coisa muito séria, tá bom, gente? Eventos estressantes, trabalho, casamento, a pessoa está organizando algum casamento, gravidez, né? Às vezes a gravidez é um pouco agitada, que a gente fica muito agitada e acaba, depois do parto, tendo algum quadro depressivo, né? Ele ressalta também divórcio, estudos, problemas familiares, tudo isso pode desencadear quadros depressivos, tá bom? Medicamentos com efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Tá aí uma coisa que eu não sabia. Eu estudando aqui com vocês, eu descobri que alguns remédios para emagrecer, eles podem sim desencadear a depressão. Então, antes de começar uma dieta, antes de começar a tomar qualquer remédio, vai no médico, faz um acompanhamento, porque é muito importante. Porque o médico vai olhar para você e vai perguntar se você tem algum quadro depressivo, se tem alguém na família que já passou por isso, e vai sim passar algum medicamento que seja compatível com o seu organismo, com o seu histórico, tá bom? Drogas e álcool. Drogas e álcool, gente, vamos prestar atenção nisso, tá? A pesquisa mostra o seguinte, que tanto o álcool, quanto a cocaína, quanto a maconha, ela leva a pessoa a um nível de euforia tão grande, né? Que libera aquela sensação, né? De que a pessoa tá, que tem gente que usa, né? Quando tá num processo depressivo, o que é pior, tem gente que oferece, né? Pior ainda, quem usa tá doente e quem oferece precisa realmente de um tratamento. Mas vamos lá. Quem usa droga e tá dentro de um quadro depressivo, quando a pessoa usa, entra naquele estado de euforia, quando passa o efeito, a tristeza na pessoa é ainda mais profunda. Então assim, quando passa o efeito da droga, quando passa o efeito do álcool, a pessoa, ela tende a mergulhar em um mar de tristeza pior do que antes de ter utilizado a droga, de antes de ter realmente se embriagado, que a gente sabe que o Senhor não se agrada dessa questão do nosso corpo, né? Então vamos lá. Vamos agora aqui dar uma pincelada sobre a ansiedade. Por que uma pincelada, gente? Porque ansiedade e depressão, ela praticamente caminham juntas. Todas as causas que eu citei aqui da questão da depressão, ela pode muito bem linkar aqui com a questão da ansiedade. Que quando a gente não trata a depressão, ela pode sim desenvolver um caso de ansiedade. E quando a gente não trata a ansiedade, pode desenvolver um caso de depressão. Vou colocar o link aqui para quem quiser dar uma olhada de forma mais detalhada sobre essas questões. Mas
pincelada é isso. E vamos lá sobre as causas, as consequências, né? As causas a gente já sabe, que é os traumas, estresses, doenças físicas e principalmente também a depressão que eu acabei de falar. As consequências são aquelas doenças psicossomáticas, que eu também já falei aqui. Dificuldade para dormir, medo constante, já falei também no vídeo anterior, não vou repetir para não ficar uma coisa, tá, repetitiva. Enjoo, vômito, dificuldade de socialização, que eu já falei aqui, cansaço excessivo, roer unhas e o estresse. Tá bom, gente? Então, assim, esse é sobre causas e consequências da ansiedade, tá bom? Dentro da palavra do Senhor, eu busquei aqui textos que eu tenho certeza que também pode acrescentar. Eu já citei no anterior e vou citar aqui de novo, tá? O pastor Lamartine, ele deu um exemplo onde, se você estiver passando por um problema de estômago, você pode olhar para o seu estômago e dizer: estômago, pare de doer, porque eu quero que... Não pode. Mas o seu cérebro, você pode dar esse comando. Porque se você quiser, Deus te ajuda. Como eu disse antes também. Se você não quiser, nem Deus te ajuda. Então, tanto o quadro de depressão, quanto um quadro que, se você estiver sofrendo também de ansiedade, ou os dois juntos, ou um só, ou um ou outro, vamos dar um comando para o cérebro. No Salmo 42:11, que diz o seguinte: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Esse é uma parte do Salmo que você pode estar mandando o tempo todo essa mensagem para o seu cérebro. Vá trabalhando isso, que eu tenho certeza que pode te ajudar com todos os tratamentos que eu já disse antes, que você tem que estar sendo acompanhado sim com o médico, mas trate o seu psicológico, trate o seu espírito, que é ele que tem que ser levado para Deus. O Ministério Deus Quer Intimidade chegou a essa questão de tantas pessoas pedirem sobre a ansiedade e a depressão. E é nisso que a gente está tratando aqui. E é isso que eu quero trazer para você. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Tá bom? Trazendo aqui um exemplo, mais um exemplo, eu quero trazer para vocês Provérbios 12:25, que fala o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Vamos trazer para a nossa realidade. A gente, quando está em um quadro depressivo ou sofrendo com algum tipo de ansiedade, a gente acaba sem conseguir filtrar, né, as coisas. A gente vai pegar o celular, vai olhar a internet, vai olhar redes sociais, ou até mesmo tem amigos que não elevam os nossos pensamentos, não elevam os nossos espíritos. Então vamos aprender a filtrar as coisas. Você que sofre de depressão, você que sofre de ansiedade, vamos filtrar. Vamos trazer para dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos, apenas coisas positivas, tá? Não é você tapar os olhos para o mundo, o que está acontecendo com o mundo no momento é a questão da pandemia, temos que ter todos os cuidados, temos que ter sim, né? Mas a gente não pode ficar absorvendo as coisas negativas para que venha trazer dentro do nosso psicológico esses danos que eu falei sobre as questões psicossomáticas, tá bom, gente? Então, traz coisas positivas para dentro de vocês. Vejam coisas positivas. Na internet você vai achar meio mundo de coisa, positiva e negativa. Mas você filtra, tá? E o que é mais importante, você buscar na palavra de Deus. Olha o que diz: mas a boa palavra o alegra. Claro que a Bíblia está falando da palavra de Deus. Mas eu falo para que você amplie os seus pensamentos, renove a sua mente dia após dia, para que você possa vivenciar e filtrar coisas positivas do mundo, tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje aqui do Ministério Deus Quer Intimidade, tá bom? Eu espero que tenha acrescentado bastante aí na sua vida. Encaminhe essa mensagem para quem você achar que deve, tá bom? Semana que vem a gente vai falar aqui sobre saindo da depressão. Olha só que legal, saindo da ansiedade. E eu tenho certeza que você que está caminhando aqui com a gente vai encaixar perfeitamente no momento para começar 2021 revigorado, na presença do Senhor, tá bom? Uma boa semana para vocês, tá? Uma semana de sucesso, sucesso mesmo,
na vida pessoal de vocês, na vida profissional e na vida espiritual, tá bom? Sucesso para vocês e até semana que vem com mais uma mensagem aqui positiva no Ministério Deus Quer Intimidade, tá bom?